Nosso tema de hoje é um musical especialíssimo, produzido com a intenção de enaltecer a comunidade negra, falando não apenas de suas dores, mas principalmente de sua fé, comunhão, irmandade, alegria e inclusão. Olá, boa noite, com licença. Estamos aqui reunidos para falar da bagunça que tu fez em toda a nossa existência. Agora acabou o chapulete e azedou, a gente veio tirar essa diferença. Com calma, muita calma, preste bem atenção e por favor não teste a nossa paciência. O céu protegeu a nossa santa trindade, aqui uns dias a gente pede a sua bênção. Todos em pé, irmãs e irmãos, porque agora é a gente. Preta que vê seu filho morrer todo dia, Em nome da filha, assediada, maltratada, escorraçada todo dia. em nome do Espírito, dos pretos velhos que nos protegem todo dia, estamos aqui. Em nome da mãe, em nome da mãe, Preta que vê seu filho morrer todo dia, em nome da filha, assediada, maltratada, escorraçada todo em dia. nome do Espírito. dos pretos velhos que nos protegem todo dia. O momento chegou, chegou. O sofrimento vou cobrar, com juros eu vou. O momento chegou, chegou. Todo sofrimento vou cobrar, com juros eu vou. Ha! 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 Ou tu abre essa porta e devolve o que é nosso. Hoje, diferentemente de outros programas, não teremos um, mas dois convidados muito especiais pela criatividade e a inovação. Foi deles a ideia de produzir um espetáculo musical em homenagem a negros e negras militantes antirracistas, como Elisa Lucinda, Mãe Menininha do Gantuá, Johnny Alf e Lélia Gonzalez. Composto por 14 canções que fazem paralelo entre o passado e o presente da comunidade afro-brasileira, Missa Crioula é criação do músico, teatrólogo e cantor João Biano e dirigido por Tiago Machado, juntamente com Raque Araújo. É um prazer muito grande receber vocês aqui no programa. Criação de vocês com essa coisa tão oportuna de homenagear essas personalidades do passado, tanto do mundo artístico, mas também do mundo intelectual, vinculados à causa negra. Eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente começar o programa. Primeiro, João. Olá, Filó. Olá, Medeiros. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Sou João Biano, tenho 37 anos, cantor, compositor, percussionista também e produtor cultural agora, né? E já na estrada há 18 anos, cantando e tocando por aí. Tiago. Filó, Medeiros, um prazer estar aqui com vocês. Sou Tiago Machado, músico, professor de música, produtor musical, no Missa Crioula, diretor musical junto com a Raque Araújo. Prazer. João, você tem atuado em várias peças e musicais, como Exagerado, Viva Cazuza, Divertimento, Show Opinião e Dois na Bossa. Qual foi a experiência que você obteve com esses trabalhos? Para mim, é uma bagagem muito grande, principalmente com o Show Opinião e com o Dois na Bossa, porque o Show Opinião, que era com o Zé Quer, Maria Bethânia, Nara Leão, principalmente, também ali, que depois foi substituída pela Maria Bethânia, e o Dois na Bossa, que era a Elis junto com o Jair. Então, nessas duas peças que hoje a gente chama de grande MPB, que abriram a MPB, nós temos pretos, a gente tem negros como protagonistas. Então, isso para mim, na época, foi de muita valia. No Show Opinião, eu fiz o Zequete, e no Dois na Bossa, eu interpretava o Jair Rodrigues. Então, já lá no começo, quando eu fazia teatro ainda, quando eu fazia musical, eu já tive a presença negra, eu já tive a interpretação negra como uma coisa muito forte para mim.
E a partir disso eu comecei a pensar em trabalhos que enaltecessem os negros e tal. Mas esses dois espetáculos para mim foram assim uma abertura de caminho, com certeza. Mas quando é que você começou a se interessar por essa temática, a questão racial, da conscientização da população negra? Como é que você começou nisso? Quem te atraiu para isso? Como é que foi? Isso foi um pouco mais recente, Medeiros, porque eu nasci em família muito pobre, minha mãe empregada doméstica, aquela coisa toda. E mesmo quando eu fiz essas peças, que foi em 2008, 2007, 2008 mais ou menos, eu ali ainda não entendia, e depois eu vim passar a entender, porque tanto o Jair Rodrigues como o Zequete, João do Vale ainda teve uma sobrevida um pouco maior, musicalmente dizendo, mas o Zequete ele foi muito apagado na época dele. O Jair Rodrigues ele foi boicotado em diversos trabalhos que ele fez, inclusive pela Elis Regina, em alguns momentos. Só que isso eu vim entender depois, um pouquinho depois. Foi logo quando eu passei por uma situação em Bauru. Eu fui discriminado. Eu sofri uma situação de racismo dentro de um edifício, lá na minha cidade. E a partir daquilo, eu comecei a ter uma visão para o que os meus irmãos e as pessoas que estavam ao meu lado estavam passando há muito tempo e sempre passaram. Mas você só vai se atentar a isso quando isso acontece com você. E comigo foi um pouco tarde, infelizmente. E essa situação que aconteceu comigo foi em 2017. E como eu perdi essa ação de racismo, eu perdi judicialmente, não deu em nada, eu a partir dali falei, não, eu vou usar a minha arte, eu vou usar a minha voz para não se calar mais sobre isso, porque é a única coisa que eu tenho para fazer. É a única coisa que eu consigo disseminar. E a partir disso, tudo que eu vim fazendo, desde essa época para cá, grande parte das coisas que eu componho, inclusive, foi para isso. Então, todo ano, no dia 20 de novembro, eu lanço uma música sobre isso e trabalho com outros artistas referente a isso. Então, sempre eu estou querendo colocar alguma coisa no ar. Em 2008, você fez uma turnê no Chile com Master Up. Isso. Em que você apresentou black music e samba rock. Você tem um pé no soul também? Durante esse tempo eu tive, que inclusive foi uma experiência muito boa. Fui convidado por essa banda, fiquei 4 anos nela mais ou menos, a também transitar pelo universo, principalmente soul e black brasileiro, né? Então era Cassiano, Sandra de Sá, Tim Maia, aquela coisa toda. E a banda ela era uma banda que tinha metais pesados, a gente back vocals, aquela coisa toda. E uma produtora amiga minha, chilena, que eu já tinha ido para o Chile algumas outras vezes também com música, ela ficou sabendo da banda e queria fazer uma noite. Os chilenos eles gostam muito da música brasileira, mas como eles conhecem muito samba e pagode, eles queriam conhecer essa vertente mais soul black brasileira. A gente acabou passando 15 dias lá, que foi espetacular, assim. Vários shows muito, muito, muito bons. Então eu tenho essa veia soul black também dessa época. Esse daí acho que foi 2008, no caso. Também já transitei por esse caminho aí. Manda uma palhinha, manda um soulzinho aí pra gente ouvir. Cansei, já não dá mais. Você pisou demais. Pra frente é que se anda. A vida leve traz a paz que eu quero ter. Tão longe de você, eu sei que vai ser duro, mas tenho que esquecer. Valeu. Agora, Thiago, você já apoiou com o seu violão, seu cavaquinho, nomes como Ginga, Nelson Sargento, Carlinhos Vergueiro. Como é que é trabalhar com artistas desse peso? É uma responsabilidade que eu tive desde muito cedo, né? Porque meu pai é fundador do Galo Preto, então eu sempre acompanhei, mesmo antes de tocar profissionalmente, esses artistas todos que o Galo Preto acompanhava, né? E logo depois que eu fui tocar, eu passei a acompanhá-los, né?
É uma responsabilidade de você entender a posição que você tem de dar o suporte para esse artista cantar, ou a artista cantar com segurança, né? A gente é o fiel escudeiro ali naquele momento do palco, né? É basicamente isso. É uma responsabilidade, e aí envolve respeito, envolve admiração. Tudo que está ali no violão é amor, admiração e respeito, né? Você estudou também com grandes nomes dessa área da música de cordas, poderíamos dizer isso, né? Do violão, do Sim. violino, enfim. Eu tive grandes professores de violão e de cavaquinho, que são os dois instrumentos que eu toco. De bandolim também, porque meu pai é bandolinista, então a gente acaba pegando aquele instrumento que está ali guardado e Uma guitarrinha havaiana você manda também? Não. Mas eu tenho curiosidade, e na medida que aparecer o instrumento para mim, eu vou lá mexer, né? Falando dos professores que eu tive, Bartolomeu Vise, professor da UFRJ de violão, de cavaquinho Jaime Vignoli, do Água de Moringa, Leandro Braga, grande pianista, meu professor até hoje. Tive aula com ele de orquestração, de harmonia. Meu pai, Afonso Machado, que é um grande professor também. Luiz Moura, enfim. E fora os artistas que a gente acompanha, que são mestres, né? Vão passando situações e dicas, histórias importantíssimas nessa caminhada. Mas você escolheu esses instrumentos por inspiração de quem? De onde é que veio essa ideia? Foi do seu pai? E do grande mestre que eu tive foi meu avô. Qual era o nome dele? O nome do meu avô é Raul Machado, né? Ele tem uma história muito... Ele era um cientista, mas tinha uma história muito próxima na música, né? Ele tocava super bem violão, um grande solista de violão e cavaquinho também, né? E na casa do meu avô aconteciam vários saraus, né? E aí batia a porta, era o Moraes Moreira chegando, era o Jacó do Bandolim chegando, né? Então, quando eu tinha 8 anos, eu estava chegando na casa do meu avô, aí subia para dar um beijo nele, falar com ele, e nesse dia eu entrei lá no quarto dele, que era onde ele ficava na poltrona dele ouvindo música, né? E de um lado do outro tinha o cavaquinho e o violão. Ele pediu que eu fizesse uma escolha naquele momento. Eu escolhi o violão naquele momento, ele me deu aula, até quando faleceu, né? E eu segui o aprendizado. Perfeito, Thiago, obrigado. Vamos agora interromper o final do primeiro bloco e voltaremos no segundo com uma série de questões aí que eu creio que vão revelar coisas importantes, não só sobre os nossos convidados, mas sobre a música, as artes cênicas e a comunidade negra no Brasil. Até daqui a pouco. João, como foi você participar do baile do Simonal, em que atuou juntamente com o Max de Castro, Simoninha? Muita responsa para você? Pô, demais, cara. Eu estava quase indo embora para o Rio, porque eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Eu cheguei aqui no Rio em setembro de 2012, e algumas semanas antes, eu já estava vindo para o Rio, voltando para fazer mudanças, coisas, um pouquinho antes, o Sesc Bauru me ligou, falou, cara, o Simoninha, eles têm feito baile de Simonal em várias cidades, e sempre que eles vão em algumas cidades, eles querem cantar com uma pessoa da cidade, que seja principalmente preço, né? E que tenha, enfim, um negócio mais soul, aquela coisa toda, aquele sambalanço, e a gente pensou em você.
Falei, rapaz, pô, foi lá, agradeço, mas eu tô quase indo embora, isso vai ser quando, né? Ele falou, não, escolhe, e a música, ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo, que pena. Vai ser essa música, vai ter ensaio? Não vai ter ensaio, tem que chegar na hora e fazer. Eu falei, meu pai de Deus, beleza. Aí fui na passagem de som, que acabou não acontecendo, porque era o meu momento de ensaiar com ele. Nem passagem de som teve? Não teve passagem de som. Eu falei, tô ferrado, porque aconteceu alguma coisa na guitarra que eles tinham que levar para fazer uma manutenção, e já estava todo mundo chegou em cima, e acabou acontecendo o show. Simoninho é um cara espetacular. Eu fiquei uns 15 minutos falando com ele depois, ali que acabou o show. Max também, demais. Toca muito, 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 muito. E, pô, e você cantar um pouquinho do que foi o Simonal, né? Que eu já era fã e fiquei mais fã ainda, sabendo da história do que aconteceu, e que também foi uma pessoa que foi muito escorraçada e muito apagada da maneira com que conseguiram até ele morrer. Então, hoje eu olho e falo, cara, mais uma ficha aí, né? Mais um aprendizado para o que viria depois. Alguém que... Ele cometeu um erro, mas a partir desse erro que ele cometeu, execraram a figura dele. De um intérprete, que era um intérprete fantástico da música popular brasileira, que trouxe uma série de inovações, que era um cara com voz, com muita voz, com muito domínio e domínio de palco. Os shows dele eram absolutamente fantásticos. E o monobloco? Aí vamos passar por uma outra vertente, que é o Carnaval Carioca. Como é que é essa sua imersão no monobloco? Rapaz, o monobloco foi justamente a minha causa de vir para o Rio de Janeiro, né? Me tirou do interior de São Paulo e me trouxe para o Rio, porque um pouquinho antes, inclusive, do baile de Simonal, eu participei de um concurso cultural que o monobloco fez no Facebook deles, que você tocava para todo mundo que quisesse tocar qualquer instrumento de escola de samba e 1 minuto de uma música do monobloco. Aí eles iam colocar nessa página do monobloco no Facebook. O vídeo mais curtido ganharia uma viagem de ida e volta para o Rio de Janeiro, com tudo pago, com acompanhante, para tocar essa música com o monobloco na Fundição Progresso. Eu não tinha instrumento de escola de samba e eu tinha uma alfaia. Falei, bom, vamos tocar, quem sabe dá certo, né? Peguei minha alfaia, toquei. Só que eu cantei a música também, né? Que era Miséria S.A. Senhoras e senhores, estamos aqui. E mandei o vídeo, foi muita curtida. Manda um pouquinho pra gente. Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade, pois tenho irmão doente em casa, qualquer trocadinho é bem recebido. Vou agradecendo antes de mais nada a todos que já puderem contribuir. Enfim, é como se tivesse uma pessoa no vagão do trem, falando com a galera, né, senhoras e senhores. Essa música do Pedro Luiz com o Falcão, do Rapa, que o Rapa gravou essa música, chama Miséria S.A. Gravei, o vídeo teve muita curtida, fiquei entre os finalistas e fui o premiado. Vim para o Rio de Janeiro, cantar com o monobloco, nunca tinha entrado na Fundição Progresso, tinha vindo para o Rio de Janeiro, fiquei meia hora aqui, fui embora daqui. E quando você entra na Fundição Progresso com lotação esgotada e você vê a proporção que é o monobloco na minha frente, que eu olhei aquilo, falei, cara, não é possível que isso exista, né? Porque a gente não tem essa noção, né, Medeiros? A gente que é do interior, dos interiores, a gente não imagina o que é um carnaval de rua do Rio de Janeiro, ou não só pela televisão, ou se você estiver aqui, né? Então, naquele momento que eu vim aqui por ter ganho esse concurso, eu falei, cara, eu quero morar nessa cidade. E na Lapa ainda, que uma casa toca samba, outra toca rap, outra toca rock. Então é muito diversificado, né? É muito dinâmico aquilo. E aquilo me tocou profundamente. Aí rodei o Brasil, também fui para a Europa com eles, enfim. Nunca fui tão feliz na minha vida como rodando com essa galera. Agora, Thiago, Galo Preto, Corações Brasileiros, Orquestra Carioca de Choro, como tem sido trabalhar com esses grupos? Falando primeiro do Corações Brasileiros, que na verdade é uma redução do Galo Preto.
com a cantora Nina Wirth. Foi um projeto que a minha esposa teve a ideia, né, de a gente fazer um projeto para tocar nas embaixadas brasileiras pelo mundo inteiro, levando a música, o samba, né, porque às vezes para fora a gente tem a coisa da bossa nova, que foi mais difundida, mas o samba mais carioca aqui a gente, pelo mundo, não tem tanta difusão como deveria ter, né? Então, Corações Brasileiros foi esse projeto. A gente não conseguiu dar continuidade, porque aí teve mudança de governo, aquela coisa toda, né? Tiago, a que países vocês foram? Não chegamos aí. Fizemos shows aqui no Brasil, né? Acabamos fazendo show no Brasil. Não conseguimos fazer essa ideia de ir nas embaixadas, né? A Orquestra Carioca de Choro é uma ideia do Didu Nogueira com meu pai, com o Jorge Simas, e foi para reunir, fazer uma orquestra com os grandes músicos que tem aí, né? A gente tem uma geração do meu pai, 60, 70 anos, de músicos acompanhantes de artistas, né? Dirceu Leite, que soprista maravilhoso, clarinete, flauta, todos os saxes, Jorge Simas, Kiko Horta, acordeon, Diego Zangado de bateria, Alceu Maia de cavaquinho, Fabiano Segalotti de trombone. Então a gente juntou essa turma toda, eu fui de 6 cordas, né? E criamos essa orquestra, fizemos bons shows, fazia muito ali no Parque Garota de Ipanema, que tinha um projeto, e fizemos vários outros shows pela cidade, em prefeituras, no interior também. Foi muito bacana também. E falando do Galo Preto, que eu tenho agora 6 anos de Galo Preto, né? Que é o grupo que eu tenho mais tempo, assim, de trabalho. É um trabalho que, desde que eu nasci, acontece. O Galo Preto tem 45 anos, eu tenho 36. Vi a trajetória quase toda e hoje em dia toco 6 cordas no Galo Preto, né? E é um trabalho muito bacana. Houve uma mudança na formação. Antes era o regional, como é feito no choro, né? 6 cordas, 7 cordas, cavaco, flauta, pandeiro, e a gente trocou. Então sou eu de 6, tenho o Zé Luiz Maia de baixo, Diego Zangado de batera, Afonso Machado bandolim, cavaquinho Alexandre Paiva, flauta o Zé Maria Braga. É uma formação mais moderna de choro e que deu um resultado super interessante assim. Agora, João, diga pra gente, onde é que veio a ideia da Missa Crioula? Missa Crioula é uma original, que se chama Missa Criolla, no caso. Ela é uma peça sacra argentina, do Ariel Ramírez, né, que é um grande compositor, maravilhoso, inclusive, que eu gosto muito. Que lá em 2000 eu cantava essa peça, que chama Kiri, é um movimento da Missa Criolla, chama Kiri, que é Senhor Dios, ten piedad de nosotros, Senhor Dios, ten piedad de nosotros. E eu cantava isso lá no Coral Veritas de Bauru. E esse nome, Missa Crioula, sempre ficou na minha cabeça. Porque eu falei, cara, Missa Crioula, que raio que é isso, né? E naquela época eu imaginava que era realmente uma missa cheia de pretos e pretas ali acontecendo. E não tinha nada a ver com isso. Eu fui descobrir depois que o crioulo, quando você fala crioulo, no caso dos pretos aqui da América Latina, são os pretos da diáspora e tal, mas que da parte da América Latina, cada parte do mundo, crioulo tem uma denominação diferente. Significa o descendente de europeu nascido nas Américas. Era esse o significado original, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu comecei a escrever sobre isso, 80 Tiros, por exemplo, que foi uma música que foi desfigurado praticamente com... Só nele foi 80 tiros, mas no carro da família foram 265 tiros.
Então, a partir dessas situações, começaram a nascer as canções de Missa Crioula, que, na verdade, eu não imaginava que seria isso ainda. E esses momentos de angústia, dessa solidão da pandemia, eu me voltei para isso. Primeiro, começar a falar sobre essas histórias. Segundo, fazer um show onde eu pudesse estar com outros pretos. Terceiro, eu queria uma mulher dirigindo também. E além de ser uma mulher, eu queria uma mulher preta e homossexual dirigindo o projeto. Porque você não tem diretoras, você não vê o musical tal dirigido por ela. Isso é muito difícil você ver. E o Tiagão, óbvio, que a gente já tem uma afinidade musical muito grande, a gente já tem essa linguagem, ele já conhece isso de trás para frente. Então eu queria pessoas que, primeiro, eu confiasse plenamente, que eu tivesse uma amizade, enfim. E também queria colocar uma mulher dirigindo. E, Thiago, infelizmente a gente está chegando ao fim do programa, mas a gente queria saber, é muito importante, a sua participação. Pelo que o João falou, você está praticamente desde o início nesse projeto. Como é que é para você? Pelo tempo de amizade que a gente tem de música aí, que são uns 4 anos, né? Mais ou menos, que João e eu nos conhecemos e fizemos músicas, gravamos juntos. Esse processo amadureceu até o convite dele e para mim foi um presente que ele me deu. Muito obrigado, Thiago Machado, muito obrigado, João Biano. Foi um grande prazer recebê-los e com toda essa riqueza que vocês trazem, de quem está diretamente envolvido na criação de peças, de espetáculos que falem em relação à cultura afro-brasileira, que deem um protagonismo aos negros e, como o Tiago enfatizou, às mulheres negras que estão tendo um trabalho fantástico nessa renovação que temos assistido nos últimos anos. Obrigado, Medeiros, obrigado, Filó, e agradeço a todas as pessoas que foram envolvidas pelo Missa Crioula, que foram 23 profissionais, pretos, pretes. Para mim foi uma das maiores realizações da minha vida poder falar sobre isso e ter gente tão querida e talentosa, e o melhor de tudo, saber que esse projeto não para aqui e que através do Cult a gente vai disseminar essa ideia um pouquinho mais. Eu que agradeço do fundo do coração. Tiago. Obrigado, Medeiros, obrigado, Filó, meu amigo João. Agradecer a vocês, ao canal Cult, né, que semina aí a cultura negra, que é a cultura brasileira, né, que é o que pulsa aqui no Brasil. E o Missa Crioula vai estar aí, vai continuar aí.